acórdãos, então, que os advogados vão começar a apresentar novos recursos. Esta é a tendência, né? Que sejam apresentados, pode ser novos embargos de declaração, mais uma rodada desse tipo de contestação, ou também embargos infringentes. Nesse caso, viu, Cris e Zaidan, aí há uma controvérsia porque o Supremo entende que para se entrar com embargos infringentes é preciso que na turma pelo menos 2 ministros divirjam, o que não aconteceu nesse caso. A única divergência foi do ministro Luiz Fux, mas os advogados podem peticionar, podem entrar com esse pedido e ver, né, se o Supremo muda o entendimento e vem a analisar, então, embargos infringentes. A gente vai seguir acompanhando aqui, porque a expectativa é que, com o esgotamento desses prazos, né, o ministro Alexandre de Moraes e os outros analisando essas questões, logo chegue o chamado trânsito em julgado, que é quando, então, não tem mais possibilidade de recurso, e aí sim começará o cumprimento das penas desses condenados, inicialmente em regime fechado. Valeu, obrigado, Afonso Marangoni, conosco, direto de Brasília. Zaidan, 509 vai marcar 5 da tarde, ponto final no Bandeirantes acontece desta segundona, abrindo a semana. Lembrando que amanhã a gente não estará por aqui, porque no horário do Bandeirantes acontece vai ter concentração, porque na sequência tem jogo da seleção brasileira com todas as emoções aqui pela Rádio Bandeirantes. Mas na quarta-feira, 3 da tarde, estaremos de volta apostos aqui com mais um programa. Zaidan, um grande abraço para você, para o Manuel, também para Clara Viterbo, que nos produziu e coordenou nesta segundona. Um abraço, Manuel. Combinado, Panvec, Clara, até lá, um abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E com a sua importante participação. No Fala Galera de hoje, Guarani acerta em emprestar Andrei ao Oeste, ou você manteria o goleiro no elenco para 2026? Opine. 97102-1493 97102-1493. E como você avalia o mandato de Eberlin à frente da Ponte Preta entre 2022 e 2025? Ótimo, bom, regular ou ruim ou péssimo? São os conceitos, né? Opine. Mande a sua participação via o WhatsApp 97102-1493 97102-1493.
1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani está próximo de acertar o empréstimo de Andrei ao Oeste para a disputa da Série 2 do Campeonato Paulista. Negociação ainda depende de ajustes entre as partes, mas a tendência é que a transferência seja concretizada nos próximos dias. Concorrência por Igor Henrique faz Guarani dar prioridade à renovação de Caio Melo. Bugre manifestou interesse em repatriar o volante Igor Henrique, atualmente no Vila Nova, mas enfrenta a concorrência do Atlético Goianiense. Possibilidade de redução das cotas do Paulistão preocupa a diretoria do Guarani. Previsão é de redução de até 25% dos valores pagos em relação a 2025. Guarani adere ao programa antirracista pela Cor do Esporte, idealizado pela PUC Campinas, que cria o primeiro núcleo permanente de estudos sobre racismo no esporte da cidade. Campanha foi oficializada nesta segunda-feira na sede da Prefeitura de Campinas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Náutico passa na frente do Guarani na disputa por zagueiro do Cuiabá. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta abre semana decisiva nos bastidores em meio à reta final do processo eleitoral e a montagem do elenco para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, a chapa 77 será oficializada como única habilitada a conduzir o clube pelos próximos anos. Reapresentação do elenco profissional está marcada para o dia 1º de dezembro. Departamento de Futebol trabalha em busca dos primeiros reforços para 2026. Negociação com Londrina não avança e Pacheco tem mais chances de permanência no Majestoso. Lateral se reunirá com o Departamento de Futebol nos próximos dias para debater a permanência na Macaca em 2026. Após acionar justiça para obter rescisão indireta, o Anderson entra na mira do Náutico para a próxima temporada. Defensor não deve continuar no Moisés Lucarelli em 2026. Ponte Preta não renova com Ricardo Oliveira e atacante deixa o Majestoso sem nenhum jogo disputado na temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Veja números do primeiro mandato de Berlim como presidente. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Neymar voltou a ser assunto na coletiva de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesta segunda-feira, o treinador italiano foi perguntado mais uma vez sobre uma possível convocação do meia-atacante do Santos. Por sua vez, o técnico não garantiu o jogador de 33 anos no Mundial, mas mandou um recado para ele. Abre aspas. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial.
faltam 6 meses para a lista final e temos que observar ele e outros. Devemos evitar erros na lista definitiva. Ele tem 6 meses para jogar ainda. Ele terá tempo para mostrar suas qualidades e sua condição física. Fecha aspas, disse Ancelotti em entrevista coletiva. Pauta 3. Uma auditoria realizada no Corinthians identificou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike, com a retirada de itens excedendo em quase 300% a cota anual prevista em contrato. O relatório da investigação coloca o vice-presidente Armando Mendonça, responsável pela administração dos materiais do clube, no centro de parte das ações consideradas como inconformidades, como a retirada direta de itens sem registro formal ou autorização prévia. No relatório, Armando Mendonça retirou 131 itens entre junho e outubro e um funcionário chegou a ser flagrado vendendo o material. Timão não tinha quantidade de camisas para jogar contra o Fluminense, em partida disputada no mês de setembro. Essa foi a pauta 2. Agora sim, a pauta 3. Mozart entra na galeria de treinadores com 2 acessos seguidos à Série A. Técnico que havia levado o Mirassol para a elite no ano passado tenta agora o título inédito com o Coritiba. Na era dos pontos corridos, apenas Léo Condé e Geninho tinham conquistado 2 acessos consecutivos na Série B para a Série A. Um outro treinador ainda tem a possibilidade, neste ano, de compor a lista de acessos consecutivos. Fábio Carille, pelo Goiás. Ele que subiu ano passado com o Santos. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, a diretoria vem trabalhando de olho na janela de transferências, tem jogadores sendo liberados, outros jogadores que a diretoria está de olho de outros times, negociando também renovações de contratos e daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre essa movimentação do Guarani no mercado da bola. E pelo lado da Ponte Preta, uma semana muito importante no estádio Moisés Lucarelli, semana de eleições. Na quinta-feira, feriado dia 20 de novembro, teremos as eleições da Ponte Preta. Batista? É isso aí, dia 20, a eleição do Conselho Deliberativo. E no dia 30, aí a eleição para presidente. É assim o procedimento das eleições do pleito na macaca. 17h12, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no YouTube, viu? É lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí ou meta o dedo no botão. Isso! Manda like aí pra gente. Você, se não é ainda assinante do canal, seja, não paga nada. E você
concorre a presentes. É fácil demais, é de graça. Lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h17 hoje, até 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes, com a sua importante participação. 97102-1493. 97102-1493. A Black Friday chegou na Desktop. São ofertas imperdíveis para turbinar a sua conexão. Aproveite planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99.
com presente especial. É isso mesmo, assine e tenha 2 meses de cortesia da HBO Max para curtir os melhores clássicos da telona, transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman e A Substância. Então, assine a Desktop eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102. Vou repetir. 0800 100 0102. Visite uma das lojas Desktop ou então acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Sobre o conceito do Eberlin, conceito ruim. Conseguiu umas coisinhas, uns títulozinhos aí, sem muita expressão, mas no modo geral não agradou não, que ele como dirigente é fraco. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, um abraço, mais um. Batista, boa tarde, José Carlos Velim Garcia. Veja bem, a gente tem ouvido falar a respeito das eleições, que realmente não é bom ter um candidato só, concordo. Ter 2, 3, sempre melhor do que ter um só. Porém, eu acho que já melhorou muito, porque antigamente teve presidente que enchia ônibus de funcionários e amigos e vinha votar na Ponte Preta. Quer dizer, ninguém ganhava a eleição dele. Ninguém. Eu acho que devia considerar isso daí. Devagarzinho a gente melhora. E outra, essa história de presidente, se o Eberlin vai ser bom ou não, eu não sei. Eu só sei que eu não conheço ninguém hoje que entra na Ponte Preta consiga administrar dívidas. Entendeu? Por quê? Precisa de dinheiro para administrar. E eu acho que hoje você não acha nenhum mecenas que vai botar dinheiro no bolso na ponte, não, tá? Boa noite, obrigado e bom programa. Muito obrigado, um abraço. 17h21, atenção. Hoje tem aqui no Esporte em Debate presentes para você. Serão 2 ganhadores, cada um irá ganhar 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. São 2 ganhadores. Cada ganhador vai levar 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Como você faz para participar do sorteio? É um sorteio, tá? Sorteio eletrônico. Tem 2 caminhos. Você entra lá no www.radiobandeirantescampinas.com.br. Tem uma aba lá, promoções. Vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A outra maneira que você tem para concorrer é através do canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá onde o pessoal deixa comentários, no chat. Lá no topo da página tem um link. Clique nesse link, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e aí pronto, você já estará concorrendo. Parece complicado, né? Assim falando, mas não é. É muito simples, muito fácil e todos conseguem preencher esse formulário. Então, repetindo, um caminho é através do site da Rádio Bandeirantes, www.radiobandeirantescampinas. Só ir lá na aba promoções e preencher o formulário. Ou então através do canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat tem o link, clique no link, vai para o formulário, preencha o formulário. Não tem diferença, tanto faz, pelo site
ou pelo YouTube, pelo canal de vídeos ou pelo site, tudo vai para o mesmo lugar. É o sorteio eletrônico. Então, quem participa pelo site, quem participa também lá pelo canal de vídeos, todos estarão concorrendo juntos através do sorteio eletrônico. Participe e boa sorte para você. 17h24 em Campinas. Tem promoção no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma a R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Beba com moderação. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Reúna aí os seus amigos, a família, pessoal aí do futebol. É muito bom para você fazer o happy hour com a sua galera. Aproveite. Atendimento de qualidade, ambiente agradável e comida boa. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH! Grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço a você, ao nosso ouvinte inteligente. Vamos ao Fala, Galera. Guarani acerta em emprestar Andrei ao Oeste ou você manteria o goleiro no elenco? Não manteria. Eu acho que ele vai seguir a vida dele, que ele tenha muita sorte. É um bom profissional, mas no Guarani ficou marcado, infelizmente, por lambanças. Então não vai deixar saudade, com todo o respeito ao profissional, mas não ficaria com ele, não. E do lado da Ponte, como você avalia o mandato de Eberlin à frente da Ponte entre 2022 e 2025? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? A administração dele teve 2 momentos, né, em 4 anos. Momentos bons e momentos ruins. Portanto, foram 2 bons, 2 anos bons e 2 ruins. Então, a avaliação, segundo a minha ótica, sobre o mandato de Eberlin é regular, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão, boa tarde. Amigos da Band, sobre a questão da enquete do Guarani, ótimo o que a diretoria fez. O Andrei que segue a vida dele, aqui no Guarani não dá mais. Quero dar uma informação aqui. Não se espantem se vocês verem o goleiro Diogo Silva descer na avenida, hein? Isso é informação que eu tô dando. Pode ver aí, ó. Esfriaram as negociações pro lado da diretoria Ponte Pretana, não é pelo lado da diretoria do Guarani, não. Tá? Ele deu abertura para a diretoria, conversou e vou falar para vocês. O goleiro Diogo Silva pediu 130 mil e 100 mil reais de luvas. O Guarani não aceitou, tá? Mas o Guarani também não fechou com o Fernando Miguel. Então, a informação que eu tenho para dar é o seguinte:
O Diogo Silva só ficaria na Ponte se os principais líderes do time ficassem. E pode ver, os principais líderes estão aos poucos saindo. Então, pode aguardar essa informação que eu estou dizendo para vocês, hein? Se isso vier a acontecer, o Guarani está muito próximo de fechar com o goleiro Diogo Silva. Não se espantem no pacotão do Guarani se o goleiro Diogo Silva aparecer. Um abraço a todos, é o Mauro do Planalto. Valeu! Valeu, um abraço. O Mauro do Planalto deve ter, né, alguma informação privilegiada para afirmar tudo aquilo que ele afirmou, dando inclusive números de salário, de luvas que o Diogo Silva receberia. Não é possível que ele ia chutar isso. Deve ter alguma informação. Mas o Diogo Silva tem contrato com a Ponte. Foi ativada uma cláusula de renovação automática. Então, tem que observar isso, né? Provavelmente deve ter lá uma cláusula também de compensação financeira. Então, eu não tenho essa informação que tem o Mauro, mas ele está afirmando que o goleiro do Guarani para 2026 pode ser. Ele não disse pode ser, ele disse será. Ele está cravando que será o Diogo Silva, mas vai ter que negociar com a Ponte, porque tem essa cláusula. A menos que o Diogo Silva também entre na justiça, como fez o Everton Brito, e ganhou, portanto, uma liminar para continuar desenvolvendo a sua atividade com um rompimento imediato do contrato que ele também tinha com a Ponte. Eu não tenho informação de que o Diogo Silva entrou na justiça. Diogo Silva não, Everton Brito sim e o Anderson sim. Até agora são os únicos 2 jogadores que entraram na justiça pedindo o rompimento do contrato. Ô Batistão, e só completando isso que você disse, é claro, a Ponte Preta tem débitos em abertos com o Diogo Silva. O presidente diz que espera que no dia 30 acerte esses salários, mas se ele acertar esses salários no dia 30, aí meio que fica difícil do Diogo Silva sair, porque ele tem o contrato que tinha uma cláusula no contrato anterior que no caso de acesso ele ficaria na Ponte em 2026, e aí caso a diretoria acerte esses salários, não tem como ele entrar na justiça alegando, pedindo aí, solicitando essa rescisão contratual. Se a diretoria não pagar até o dia 30, aí sim eu acredito que pode ser que aconteça isso que nosso ouvinte acabou de dizer. Sidemi Júnior, fala Batista, conversando com um pai de um jogador do Guarani, após o final da partida contra o Ibrachina, ele me diz que foi procurado por um representante do Palmeiras para conversar sobre uma possível transferência e que depende da negociação do seu compromisso com o Guarani Futebol Clube, que acabou. E isso só comprova como a distância do jogador com o clube formador, movido por outros interesses, evita o jogador de se destacar na base e se apegar ao clube, honrando a camisa e a torcida que o projetou. Lamentável. Sidemi Júnior. Guarani foi eliminado, pelo Ibrachina. Perdeu o primeiro jogo 2-1 em Cosmópolis. E no jogo de sábado estava vencendo por 2 gols de diferença, 3-1. Aí tomou mais um gol, 3-2. Ainda estava indo para pênalti, mas no finalzinho tomou o gol de empate. E, portanto, foi eliminado o time do Guarani da competição. O Campeonato Paulista Sub-17 não participa da final. E é isso que o CDMI está dizendo, Ele conversou com um jogador, conversou com o pai de um jogador, e o pai do jogador diz que tem um interesse
por parte do Palmeiras, por parte do jogador. Eu não tenho informação, acho até de que é possível, porque esse é o procedimento realmente do Palmeiras. Tanto é que levou um jogador aí do próprio Guarani, do Sub-15. Mas o Guarani paga o clube, ele contrata o jogador. No caso do jogador Sub-15, pagou R$500 mil e o Guarani ficou com 45% dos direitos econômicos. Esse é o procedimento do Palmeiras. Ele não faz aquilo que no passado alguns clubes faziam, aliciando o jogador e roubando o atleta dos chamados médios e pequenos. Realmente, o Palmeiras tem interesse, mas entra em contato com o clube. E eu concordo com você, Sidemir. É muito difícil no futebol atual um jogador criar raiz, como tinha antigamente. O jogador era formado na base, subia, fazia história e só ia embora quando já estava bem maduro e com raízes fincadas naquele clube. E depois de rodar por aí, seguir a carreira, muitas vezes o atleta voltava para o seu clube de origem para encerrar a carreira. Hoje não cria vínculo nenhum. E também há uma dificuldade imensa para se ter ídolos, justamente por causa desse motivo. Não tem rodagem no clube, não consegue, quando coloca minimamente a cabeça acima da superfície, pronto, já vai para um outro clube. E aquele outro clube também, normalmente é um clube grande, faz praticamente a mesma coisa com relação ao exterior. No caso do Palmeiras, que foi citado aqui, veja o Hendrick, o Estevam, o Esteve e o Hendrick. Eles mal saíram das categorias de base, aí disputa uma, quando muito 2 temporadas, pronto, já comercializa para o exterior, recebendo uma bolada. Não tem como evitar uma situação como essa. O futebol virou comércio, virou mercantilismo e o jogador de futebol virou uma mercadoria. Então é a eterna lei da oferta e da procura. Se tem oferta, se tem procura e o dinheiro é bom, não tem como falar não, né? O clube não fala não. O pequeno não fala não para o grande. E o grande não fala não para o mercado externo, que paga sempre um dinheiro muito alto. 17h36. Quero falar da Rocha Autopeças. Olha, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, viu? E tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h38. Informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão.
Batistão, como eu disse no meu destaque inicial, uma semana muito importante para a Ponte Preta, semana de eleição da Ponte Preta que acontece tradicionalmente no dia 20 de novembro, dia do feriado da Consciência Negra, a Ponte Preta que levanta essa bandeira desde sempre da conscientização, de ser a primeira democracia do futebol brasileiro. Então, eleições na Ponte Preta que acontecem no dia 20 de novembro. Neste ano, apenas uma chapa foi inscrita, a chapa aí denominada 77, chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente, o Marco Eberlin. E esse nome, 77, é em alusão ao grande time da Ponte Preta daquele ano, de 1977, e também uma homenagem, de certa forma, ao estádio Moisés Lucarelli, que neste ano de 2025 completou 77 anos. Como eu disse, no dia 20 tem a eleição da chapa, a chapa 77 vai ser eleita por aclamação, e no dia 30 aí tem a eleição dos cargos eletivos, presidente, vice-presidente, enfim. E a expectativa é que o presidente Eberlin seja novamente presidente da Ponte Preta para esse próximo quadriênio aí de 2026 até 2030. Falando um pouco sobre o time, a permanência do Pacheco na Ponte Preta está bem encaminhada. Ele, que é um lateral direito, tem 34 anos, chegou no início desse ano para disputar o Campeonato Paulista com a camisa da Ponte Preta. No ano passado estava defendendo o Guarani. O Pacheco, que é campineiro, tem residência fixa aqui em Campinas, toda a família dele é de Campinas. Ele chegou até a receber sondagens depois do final da Série C. O Noroeste fez uma proposta pelo jogador. Pouco tempo depois, o Londrina, indicado pelo Roger Silva, demonstrou interesse também na contratação do jogador, porém as conversas com o Tubarão não evoluíram e é bem provável que o Pacheco permaneça na Ponte Preta em 2026. Estava previsto na semana passada uma reunião entre o Pacheco e o João Brigatti, isso não aconteceu, mas deve acontecer ainda essa semana. E o futuro do jogador deve ser decidido nos próximos dias. E agora, falando um pouco sobre jogadores que não ficam na Ponte Preta em 2026, o Matheus Kaiser, por exemplo, estava emprestado pelo Brasiliense, já retornou ao seu clube. A diretoria optou por não ficar com alguns jogadores que tiveram seus contratos encerrados no final do mês de outubro, casos dos jogadores Sérgio Rafael, o zagueiro Darley Santos, o volante Lucas Cândido, o atacante Ricardo Oliveira. Isso por opção da diretoria, junto com a comissão técnica. Esses jogadores não permanecem na Ponte Preta para 2026. Outro jogador que também não fica é o Anderson, ele que entrou na justiça protocolando uma ação aí solicitando rescisão do contrato com a Macaca, ele que tinha contrato até o final do Campeonato Paulista da próxima temporada, mas não fica na Ponte Preta para 2026 e desperta o interesse do Náutico. Tem um acerto encaminhado com o Náutico para defender as cores do Timbu em 2026. O Hélio dos Anjos, com quem ele trabalhou no Paysandu entre 2023 e 2024, renovou o contrato com o Náutico e fez um pedido aí para a diretoria, e a diretoria negocia, tem negociações muito avançadas com o Anderson para 2026. Batista. Bom, são 17 horas e 42 minutos em Campinas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Bragantino sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogo realizado ontem em Bragança Paulista, partida antecipada válida pela 37ª rodada em função do Atlético Mineiro, que vai disputar a final da Copa Sul-Americana no próximo dia 22. Deu Bragantino vitória por 2-0, gols de Lucas Barbosa 9 do segundo tempo, Gustavo Marques a 13 também do segundo tempo. Bragantino de Cleiton, Hurtado, Alex Vinícius, Gustavo Marques, Eduardo Santos depois o Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel e Gustavinho, depois Fernando, John, depois Prachedes, Lucas Barbosa e Sacha, depois Pita, a equipe do Wagner Mancini. O Galo de Everson, Saravia, Juan, Vitor, Hugo e Guilherme Arana, Fausto Vera, depois Alexander, Igor Gomes e Bernard, depois Renier, Rony, Dudu, depois Caio Paulista e Hulk, depois Gustavo Scarpa, a equipe do Jorge Sampaoli. Jogo que teve a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, que acabou expulsando o Igor Gomes do Atlético Mineiro. Deu Bragantino 2, Atlético 0, esta ficha técnica do jogo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17h46. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Vem aí com a sua participação inicial aqui no Esporte em Debate. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, devidamente uniformizado e paramentado, podem ver aí a nova peita aqui da Rádio Bandeirantes, lindona, hein? Olha aí. Obrigado aí a todos os envolvidos, especialmente ao Gil Kleber, que me chamou lá na salinha dele, parece a sala do diretor-presidente. E aí me entregou aqui, né? Só que eu não sei, rapaz, eu seguro o microfone, a mão fica na frente da logomarca aqui, pô. Aí, eu vou pra lá, o microfone vai. Eu venho pra cá, a logomarca vem. Eu vou ter que me acostumar ainda. Mas até final do ano que vem, eu já vou saber aqui como é que segura essa bagaça aqui. Agora melhorou lá. Rádio Bandeirantes. Tinha um slogan antigo, né? Tempo do Hélio Ribeiro, da nossa querida Rádio Bandeirantes, o maior complexo de comunicação de rádio do Brasil. E o Hélio Ribeiro falava assim: Bandeirantes, cada dia melhor que antes.
Você gosta desse daí, Batista? É boa ou não? Eu gostei da imitação, inclusive a voz. A sua voz Igualzinha. igualzinha do Hélio Ribeiro. Aí ele, se fosse responder essa sua provocação, ele diria assim: exceção feita a todos aqueles que não vão para frente, porque só se preocupam em passar os outros para trás, queiram todos os demais aceitar os nossos respeitos. Vamos começar com música brasileira de grande qualidade. Vem aí, no poder da mensagem, começando com o astral lá em cima. Benito de Paula. Faltou a moça do Carmanguia Vermelho. Quem está nos ouvindo lá na região da saída de Mojimirim é a Márcia Tinte, a moça do Carmanguia Vermelho. Ela nos ouve todos os dias e é uma pessoa muito respeitada aqui nos meios radiofônicos. Você sabe agora, que no meu condomínio realmente tem um Carmanguia Vermelho, cara. Tem um rapaz que mora lá, reside lá no condomínio. Marcelo, o nome dele. E ele tem um Carmanguia Vermelho. Ele tem 2 veículos antigos. Ele tem um Porsche e tem um Carmanguia Vermelho. Então, você falou, né, da Márcia Tinte, lembrei agora do Marcelo, que realmente tem um Carmanguia. Você sabe quem que tinha um Carmanguia Vermelho? Não sei. Do meio do futebol? Que ele tem exatamente 10 anos a mais que eu. E quando ele tinha 22 anos, eu tinha 12. Então ele já era um atleta profissional, já decolando na carreira, e eu era um garoto que acompanhava futebol de Campinas, frequentava os 2 estádios de Campinas. Mestre de cá. E como eu trabalhava, aos 12 anos, na banca de frutas do meu pai, ali próximo do Balão da Morte, e o de cá morava no Santo Odila, todos os dias, quando acabava o treino, ele passava para vir lá do estádio Moisés Lucarelli para Santo Odila. E aí, com Carmanguia Vermelho, de cá. Comecinho de carreira tinha um Carmanguia Vermelho. Dito isso, vamos pro Fala Galera de hoje. Guarani acerta em emprestar Andrei ao Oeste, ou você manteria o goleiro no elenco? Não acerta, sim. O Andrei, acho até que é bom goleiro, que tem predicados, mas no Guarani ele não foi bem, e eu acho que ele não teria vida fácil. Continuando no Guarani, qualquer falha, qualquer deslize, o tobogã viria abaixo. Então eu acho que acerta, sim, o Guarani. Boa sorte pro Andrei lá no Oeste. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos nessa. Como você avalia o mandato de Eberlin à frente da Ponte entre 2022 e 2025? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Bom, Eberlin iniciou em 22. Sempre ele disse isso, que a casa estava muito desarrumada, mas resumindo em síntese, a Ponte teve um rebaixamento muito doído, 22. Subiu em 23 e com o título. Então 22 ruim, 23 bom. 24, a Ponte teve um ano rebaixada da Série B do Brasileiro para a Série C do Brasileiro. E 20, então foi ruim. E 25, bom. Bom Campeonato Paulista e acesso de volta à Série B e com o título como cereja do bolo. Então, ruim, bom, somando tudo, avaliação regular. E que essa avaliação possa ser muito melhor no próximo mandato, que deve começar aí no dia 1º de janeiro. Ele não vai ter nenhuma solução de continuidade, porque é reeleição, né? Então ele continua no cargo, mas oficialmente a contagem de tempo
é a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, vamos meter aqui, como diria Aracide Almeida, né? Vamos meter aqui um regular para o Bin Laden. Tá aí o Tigrão hoje, né, remetendo a figuras antológicas do passado, como Hélio Ribeiro e também Aracide Almeida. Ela disse uma vez, Silvio, como eu estou bem humorada hoje, ele vai levar 10 paus. São 17 horas e 54 minutos. CH, sobre Ricardo Oliveira, não vimos ele jogar, não teve nenhuma minutagem. Batistão, só uma correção, ele participou daquele jogo contra o Brusque, lá em Brusque, que a Ponte foi com o time alternativo, ele entrou no intervalo e jogou apenas 45 minutos. 45 minutos? Isso. Chegou a ver esse jogo, CH, do Ricardo Oliveira? Vi e não gostei, portanto não vai deixar saudades. Mas você não acha que 45 minutos é um tempo muito curto para uma avaliação? Eu entendo que o Marcelo Fernandes é um treinador de muito critério, ele é um cara coerente, e se esse moço tivesse minimamente treinado bem em alguma oportunidade, ele receberia pelo menos mais uma oportunidade. Como não aconteceu, continuo com a mesma opinião. Agora, você tem razão. Você não consegue avaliar um jogador por 45 minutos. Mas eu tenho a impressão que o trabalho dele no dia a dia não agradou, Batista. Tem um caso da própria Ponte, né, Tigrão? Do João Vitor, que passou pela Ponte, não teve nenhum minuto em campo, não foi aproveitado e foi para o Ituano, virou artilheiro e inclusive campeão da Série C com o Ituano. Exatamente. E fica aqui um puxãozinho de orelha, já que a gente homenageou aqui Aracide Almeida. E não comecem a me chamar de Aracide Almeida que eu vou responder, hein? Eu vou dizer que é um orgulho. Para mim é um orgulho ser comparado a ela, que era um barato. Mas assim, marcou época e tal. Como ela era muito exigente, né, muito criteriosa e às vezes mal-humorada, fica aqui um puxãozinho de orelha em quem contratou, né? Como é que você justifica a contratação de um jogador que ficou todo esse tempo aí, vamos dizer, treinando, comendo e dormindo? Eu coloquei por respeito a ele o treinando, mas que jogou só 45 minutos e foi usado. Quais os predicados que esse moço apresentou para que a contratação dele fosse justificada? Só um pequeno puxãozinho de orelha. Ou será que se contrata sem critério nenhum? Mas às vezes no DVD o cara era um avião. DVD não dá para contratar. Mas as indicações que nós recebemos foram as melhores que um jogador poderia ter. Mas indicação também não joga. Quem foi ver o jogador? Quem é que avaliou antes de... Porque tem que avaliar e depois avalizar. A internet está dando uma pequena pipocada, mas apesar das... Eu vou desconectar e volto, mas é assim, ó. As palavras são muito parecidas. Avaliar é uma coisa e avalizar é outra completamente diferente. E aí fica essa pergunta, é um puxãozinho de orelha. Agora chegou a temporada de contratações. Quantos jogadores... E tem aqueles também que vêm e arrebentam, né? Tem aqueles que vêm. O Anderson veio e arrebentou. Diogo Silva. Daqueles que foram bem, não preciso nem citar, mas foram muitos. E o acerto nas contratações foi indiscutível. Agora, puxãozinho de orelha. Então você traz o cara, ele não joga nenhuma, aí o dia que tá o terceiro time, ele entra meio tempo e alguém diz, não serve. Você acha que é normal? Manda embora. É complicado.
não o desempenho dele. A avaliação do desempenho depois que está dentro de casa, eu acho que foi bem feita. O que eu questiono e tenho a pretensão de dar um alerta é que isso não ocorra mais. Como foi o critério de avaliação antes da contratação? Só para constar. 17h58, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de cuidar, de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, viu? Confira, renove o seu visual. Saiba muito mais pelo Instagram, @300 Iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop Campinas, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. 18 horas, ouvinte no ar. Participação, mensagem de áudio. Tudo bem? Flávio Gaúcho, aqui, voltando de Itu para Campinas, na correria, porque eu tenho que tocar na missa das 18h30 na Santa Rita, vamos ver se eu consigo chegar a tempo ainda. Mas, só para apimentar um pouco o debate aí na boa, trocar Série B pela Série C, só se fosse por muito dinheiro, um clube que estivesse nadando do dinheiro, não me parece que é o caso do Guarani, até porque acaba a grana aí do pessoal da ASA, né? Não me lembro o nome lá, mas acaba agora, né? Aí esse ano, né? Então, mas é isso. Um abração, acho muito difícil trocar um time que vai disputar Copa do Brasil, Série B, Paulistão, porque vai disputar a Série C e Paulistão, né? Bate, mas tu vai tocar na missa lá da Igreja Santa Rita. Vai tocar o quê? Qual instrumento? Deve ser órgão, né? Ou então piano. Ou violão. Não sei, vai tocar o quê? Ele não falou, né? O Flávio Gaúcho, que sempre participa aqui com a gente. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Eloir Pianca. Ainda bem que o Tigrão é um comentarista e dos melhores, e não um disque-jockey. Abraço, Eloir Pianca. Se o Tigrão fosse disque-jockey, né? Só ia tocar reminiscências. Não. Eu me reportei aos anos 70 e tentei colocar algumas aberturas. Primeiro que eu não tenho estilo de programa, de apresentador de programa de variedades musical, de jornalismo, mas se precisar a gente faz sim. Agora, o número musical, a atração musical da época do Hélio Ribeiro. Por exemplo, às vezes ele perguntava, o que está tocando em primeiro lugar na Cashbox? Aí alguém lá gritava lá, o Roberval de Souza, eu acho que era o produtor. Não é Roberval, é o primeiro nome que eu não estou lembrando. Aí, ou o Johnny Black, que era o sonoplasta, o homem da mesa. Ele falava assim, Elton John! Aí ele falava, então vamos abrir o poder da mensagem desta segunda-feira,
em alto estilo. Vem aí, Sir Elton John. Fala o nome da música. Ele só ficava sabendo depois que começava a tocar. Aí no final, ele falava o nome. No final. Aí depois ouvimos a qualidade, a precisão de Elton John e dava o nome da música. 18h03, 4 pulou agora aqui no digital eletrônico da Rádio Bandeirantes. Vamos falar do Guarani. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, como a nossa produção trouxe no Fala Galera, o Andrei tem uma proposta para defender o Oeste na temporada que vem. O Andrei que chegou para a disputa dessa Série C vestindo a camisa do Guarani, muitas falhas nos jogos em que ele participou. Ele participou de 15 jogos nessa competição, sofreu 14 gols, mas alguns gols bem questionáveis. O Andrei, que é um bom profissional, mas não deu certo no Guarani. Ele que, inclusive, o Guarani renovou o contrato com ele no decorrer da Série C. Ele tem vínculo com o Bugre até novembro de 2026, mas não deve permanecer no Guarani na próxima temporada. O Oeste fez uma proposta de empréstimo pelo jogador. Ele deve atuar pelo time rubro-negro em 2026, de defender o time do Oeste na Série A2 do Campeonato Paulista. Esse contrato de empréstimo dele com o Oeste é justamente nesse período do primeiro semestre, apenas na disputa do Campeonato Estadual no Campeonato Paulista da A2. Por outro lado, o Guarani tem interesse em repatriar o volante Igor Henrique, ele que atualmente tem 33 anos, fez 40 jogos nessa temporada vestindo a camisa do Vila Nova, 26 jogos na Série B, um jogador muito regular, peça fundamental da equipe do Vila nesta temporada. O Vila Nova, que atualmente está na 13ª posição da Série B, não briga para subir mais, também não briga para cair. O Guarani que tem interesse em repatriar o Igor Henrique. Ele defendeu o Guarani entre 2019 e 2020, porém o Guarani tem uma concorrência. O Atlético Goianiense, rival do Vila Nova, também tem interesse na contratação do Igor Henrique, e até por essa disputa pelo jogador, a diretoria, que já tinha a intenção de renovar com o Caio Melo para 2026, acelerou nesse processo aí também de renovação com o Caio Melo, para não acabar ficando sem nenhum jogador. E fala sobre algumas mudanças que vai ter no Campeonato Paulista do ano que vem. Como todos nós já sabemos, na semana passada a federação anunciou o novo formato do Campeonato Paulista, teve uma redução de 16 para 11 datas, um modelo aí inspirado na UEFA Champions League, e teve algumas mudanças importantes. A lista A, por exemplo, de jogadores inscritos pelos times, anteriormente era de 30 jogadores, e a partir do ano que vem os times vão poder inscrever até 35 jogadores. Essa lista pode ser enviada para a federação até a 8ª rodada, e cada time tem um limite de 7 estrangeiros no time. E sobre a lista B, jogadores de base aí, que o Campeonato Paulista tem esse mecanismo, uma lista B que, como eu disse, de jogadores de base que não entra na contagem da lista A. Anteriormente, os jogadores, para serem inscritos nesta lista B, precisavam ter pelo menos um ano de vínculo com o clube. Para o ano que vem, os jogadores precisam ter no mínimo 6 meses, e essa lista é válida para jogadores de até 21 anos. E agora uma informação sobre valores, sobre cota de participação do Campeonato Paulista do ano que vem. Está previsto uma redução de 25% nas cotas, até pela redução de datas. O próprio Campeonato Paulista, a federação, sofreu com essa perda de verba, mas ainda isso não é uma informação confirmada, mas é uma expectativa. A federação ainda negocia com algumas empresas para assumir os name rights do campeonato, tentar vender o nome do campeonato para alguma empresa. Anteriormente, as cotas Ponte Preta, enfim, Guarani, variavam entre 8 e 11 milhões. E falando sobre a base do Guarani, um ouvinte até mandou rapidamente, o Guarani no sábado foi eliminado pelo Ibrachina na semifinal
do Campeonato Paulista Sub-17. Havia perdido o primeiro jogo aqui em Cosmópolis, mando do Guarani, e no sábado empatou 3-3 com a Ibrachina, lá na Ibrachina Arena, e acabou se despedindo da competição Sub-17. Batista? 18h08 em Campinas, e eu quero ouvir os comentaristas sobre o Guarani e também sobre o William Farias, volante destro, 36 anos, hoje rescindiu o contrato com o Novo Horizontino. Portanto, portas abertas, né, para que ele possa negociar com outra equipe antes mesmo do término da Série B, que ainda tem uma última rodada, a 38ª. Mas o William Farias já hoje comunicou o seu desligamento do Novo Horizontino. Mas antes eu tenho um recado importante. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação, tudo com um toque que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. A Aroma das Ervas tem temperos sem sal e com combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h11. Começo com você, CH. Opinião falando do Guarani e também sobre William Farias, que rescindiu hoje o contrato com o Novo Horizontino e muito provavelmente já deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do time do Guarani. Batista, eu já coloquei minha opinião sobre o William Farias. Acho que ele é experiente, bom jogador. Só tenho uma curiosidade, como é que o Matheus pensa em utilizar, caso seja contratado, o William? Então eu espero que ele também converse com o jogador para saber exatamente de que maneira utilizá-lo, da melhor forma possível. Isso é importante. O William Farias é um ótimo profissional, é um jogador que eu tenho certeza que vai ajudar o Guarani caso seja contratado. Estou colocando no condicional porque o futebol é muito dinâmico. Não é porque ele rescindiu com o Novo Horizontino, significa que ele já acertou com o Guarani. A informação é que ele já acertou, mas precisa chegar, ser anunciado, assinar, se é que já não assinou. Mas, sem dúvida, é um nome que me agrada muito, muito mesmo, de verdade. Não é? Vai acrescentar demais, tanto no Campeonato Paulista como no Brasileiro da Série C. As outras especulações, ainda falando de contratações, aí, de interesses, o Guarani está no mercado em busca de goleiro. Né? O goleiro da Ponte, ele é um dos nomes que o Guarani gostaria de contar, mas não sei até que ponto isso é possível. Né? Não sei até que ponto isso é possível. Mas com toda certeza, com a saída do André para o Oeste,
o Guarani está no mercado, vai às compras e tem que trazer um goleiro para ser o titular. Que o Dalberson talvez fique aí, me parece que vai ficar, mas ele não agradou. Então, existem várias opções no mercado aí. Eu acho que goleiro não é um grande problema, né? Não é um grande problema. É só olhar com critério que tem goleiro aí para poder contratar. Esse Gui Mariano, zagueiro, agora até o Náutico está querendo o jogador. A Ponte quer, o Guarani quer e o Náutico também quer. Não sei quem vai ganhar esse braço de ferro aí. Sei que os três querem o jogador. Grandão, acima de 1,90 m, essa coisa toda, não é lento. Não sei se o Guarani vai conseguir ganhar a queda de braços, principalmente com o Náutico. Não sei, acho pouco provável que isso aconteça. E essa expectativa, né, Batista? Em relação às eleições, não é? O que vai acontecer até lá, se vai dar tempo ou não de escrever outra chapa, acredito até que não, mas que quem for escolher o novo comandante ou o novo CA, que tenha bastante juízo, tranquilidade, para fazer a melhor escolha, em detrimento aí de parte pessoal. A proposta melhor tem que vencer para o bem do Guarani Futebol Clube, Batista. E para você também, Tigrão, William Farias, que teve hoje o nome publicado no BID. Boletim informativo diário da CBF, né? A rescisão com o Novo Horizontino, ele tinha vínculo até dezembro, mas em comum acordo antecipou a rescisão contratual. Ele foi revelado pelo Coritiba. Muito tempo no Coritiba, saiu, teve no esporte também. Teve uma atuação nos Emirados Árabes. E pela equipe do Tigre de Novo Horizonte foram 62 partidas em 2 temporadas com 1 gol marcado. E o seu último jogo ocorreu no dia 3 de novembro, começo desse mês, quando ele atuou no jogo diante do América Mineiro. O William Farias. O Guarani tem interesse na renovação do Caio Melo. Dá para formar aí essa dupla de volantes com William Farias e Caio Melo. O William Farias tem 36 anos. Dá sim. Dá para formar. Acho até que o Caio Melo é um jogador um pouco mais ofensivo. Mas a gente, desde que quando começou a ser aqui cogitado o nome do William Farias, a gente disse, olha, será uma das principais contratações do Guarani para a temporada 2026. E tudo leva a crer que não é especulação, que é real, porque você vê, o Novo Horizontino já está fora, né? Não sobe mais esse ano. No ano passado, levou até a última rodada com grande chance de subir e não subiu, perdeu um jogo para o Goiás. E nesse ano, na 37ª, já está matematicamente fora o Novo Horizontino, mas sempre fazendo grandes campanhas. Então o jogador já foi lá, isso é um sintoma, né? O jogador já compareceu lá ao departamento pessoal, à sala da presidência, do diretor de futebol, falou, ó, agora esse jogo aí é amistoso e tal, vamos acertar. Ora, por que é que ele anteciparia o término do contrato, fazendo uma rescisão por um mês aí? Rescindindo, faltando apenas um mês. É porque ele já tem serviço arrumado. E provavelmente no Guarani, eu reputo, como uma boa contratação. Sem dúvida nenhuma. Agora, quero destacar aqui também a grande campanha do Sub-17 no Campeonato Paulista. Veja, são times de empresários, mas o Guarani chegou até uma semifinal, eliminando nas quartas de final a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, mas o diretor lá da base afastou todo mundo, comissão técnica, veio o Sub-16. Olha, Sub-16 do Palmeiras é fortíssimo. Veja o dinheiro que se põe lá. Veja o tamanho do investimento. E agora com o Ibrachina, perdeu a primeira, empatou lá em São Paulo, lá na Moca, que é onde é o centro do Ibrachina, o seu estádio, Arena Ibrachina, empatou em 3-3, então uma grande campanha, que o Guarani olhe com um pouco mais de carinho, olhe com um pouco mais de atenção
para a base. Que olhe com um pouco mais de interesse, porque tem usado muito pouco os jogadores da base. E nesse ano de 25, pelo menos sub-20 e sub-17, sem falar de outras categorias, com grandes campanhas. Agora, não adianta fazer grande campanha, mostrar talentos e, de repente, o jogador desaparece, né? Eu sou contra o jogador ser vendido antes de servir a equipe que o revelou. Como aconteceu com esse menino aí que foi pro Palmeiras, que é sub-17. Eu sou contra. Eu acho que o jogador tem que ser canchado, tem que ser melhor valorizado no time de cima, receber as oportunidades. Claro que amadurecer um pouco. Entendo que é difícil segurar pelo assédio, mas às vezes, quando o jogador sai muito cedo, mas ficou com uma parte e tal. Eu não gosto disso. Eu ainda sou mais tradicionalista. Sou mais conservador. Subiu 15 para o 17, 17 para o 20. Se for um fenômeno, já profissionaliza no sub-17. Aí testa em cima, dá oportunidade, coloca aos poucos no time, avalia melhor, amadurece o cara, mostra para a grande mídia, expõe dentro de uma visibilidade maior. E isso, claro, que melhora o valor do jogador, valoriza o jogador. Mas quero aplaudir aqui o grande trabalho da base do Guarani em 2025. E mandando um abraço, Batista, para o Eloir Pianca, que é um ouvinte praticamente de todos os dias. Ele falou, ainda bem que o Tigrão é comentarista esportivo e não disc-jockey. O Eloir, na década de 90, nós apresentávamos um programa, aliás, quem apresentava era o Batista, eu comentava, na TVB SBT, chamado Telesport. Só para você saber que a gente é de circo e faz tempo, às vezes o Zé Arnaldo escalava o Batista para jogos fora do estado, como narrador, então na Rádio Central. E quando o Batista era escalado para jogo em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, na Bahia, enfim, Brasil inteiro, ele tinha que viajar minimamente no sábado. E o programa era ao vivo e sábado começava meio-dia. E tinha 1h30 de duração. O Batista apresentava, eu comentava e normalmente tinha um convidado. É isso. E o Batista, em algumas vezes, várias, não foi numa só não, várias, em que foi escalado para viajar, falou, sábado você apresenta o programa. 1h30 de programa, como apresentador, que não era a minha função. Também não quero ficar jogando confete em mim mesmo. Isso é pieguice, não quero fazer isso, mas só para constar. E aí teve uma viagem que o Batista fez e tinha muito pouca matéria para apresentar. E ele arrumou 5 entrevistados para preencher o tempo do programa. Eu faria 5 entrevistas durante o programa. Só que não era o Roberto Carlos, o Juninho Paulista que nós levamos lá, o Zé Roberto Magalhães, campeão no vôlei, o Fábio Luciano, campeão mundial, que nós levamos no dia seguinte ao título, não. Eram 5 entrevistados de esportes alternativos. E não tinha teleprompter, tinha nada disso. Tinha nem cartolina colada na parede. Viu, Eloy? E aí, produção também era só do lado da TV. Tinha uma produção deliciosa de coxinha, salsicha empanada, quibe e croquete. Lá no trailer do Parada, onde tinha um Lava Rápido que a gente frequentava depois do programa. Lá é que tinha produção de salgadinho. Produção aqui, zero. Zero produção. E aí tinha um segurança na porta, ali na recepção, na Jorge Hennings, lá em cima no castelo, e cada um que chegava falava, vim participar do programa. Aí o segurança falava, entra aí, ó. E aí os caras iam entrando, 5. O primeiro que entrou para ser entrevistado por mim, Batista voando lá para... Acho que era para Salvador, não sei. O primeiro que entrou, eu falei, ô meu filho, eu tava no comercial, senta aí. Qual que é o seu esporte? Ele falou, badminton. Eu falei, é de comer ou de passar no cabelo? Como é que é? Esse badminton a gente come ou passa no cabelo? Quer dizer, hoje a gente sabe o que é badminton. Na época, foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi quando o cara já estava sentado do meu lado para ser entrevistado. E com todo esse malabarismo
de equilíbrio dos pratos, aquele número histórico do circo, que é o mais bonito que eu acho, tá caindo um prato, ele corre lá, gira, aí tá caindo outro, ele corre lá e não cai nenhum prato. Com esse equilíbrio de pratos, nós ficamos 10 anos no ar. Portanto, eu acho que não era tão porcaria assim os apresentadores, e eu de vez em quando dava minhas porradinhas. Mas o Eloir Pianca falou de música, né? Para não ser disque jockey. E aí ele, com relação ao esporte, ele fez rasgados elogios a você. Eu sei. Eu tô mandando um abraço para ele, contando um pouquinho da nossa história. E pode até ser que ele tenha acompanhado. Agora, eu queria que a nossa produção, que hoje é espetacular, hoje é uma moleza fazer rádio e televisão, que ela separasse aí para ele ver se eu entendo de música ou não, pra gente tocar um pedacinho, só uma estrofe aqui de um sucesso de Cascatinha Inhana. 18h24, intervalo. Voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro ontem. Jogo adiantado, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0, sobe na classificação. O jogo foi antecipado em função da participação do Galo na final da Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série B pegando fogo, 37ª rodada, o Coritiba conquistou acesso. Empatou 0-0 contra o Atlético em casa. Quem também está próximo no acesso é o Atlético Paranaense, que ontem virou o jogo para cima na Ferroviária 2-1. Criciúma venceu o Botafogo 2-0. Goiás venceu o Novo Horizontino por 1-0. América Mineiro e Cuiabá empataram por 1-1. O CRB venceu o Vila Nova 2-0. O Avaí fez 3-1 no Remo. Atlético Goianiense e Operário 0-0. Volta Redonda e Chapecoense 1-1. Coritiba já conquistou acesso, 65, brigam por 3 vagas. Atlético Paranaense 62, Criciúma 61, Goiás 61, Chapecoense 59, Remo 59. Novo Horizontino, CRB, Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, América Mineiro, Vila Nova e Operário estão garantidos na Série B. Rebaixados, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Atlético 41, Botafogo 41, Ferroviária 40. Um destes 3 times serão rebaixados. A última rodada acontece no domingo, 4h30. Atlético e Paysandu, Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma, Atlético Paranaense e América Mineiro, Amazonas e Coritiba, Botafogo e Avaí, Chapecoense e Atlético Goianiense, Novo Horizontino e CRB, Operário e Ferroviária. Para fechar, vale lembrar que amanhã o Brasil volta a campo para mais um amistoso contra a Tunísia. Vai ser em Lille, na França, 4h30 da tarde, no horário de Brasília. No sábado, na Inglaterra, o Brasil venceu a seleção de Senegal pelo placar de 2-0.
Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h29, hoje até 19h30. Uma informação importante: amanhã o nosso programa vai ser apresentado depois do Jogo do Brasil. Brasil e Tunísia, 4h30 da tarde. 4h30, 5h30, 6h30. Aí tem o nosso programa. Vai ser, claro, bem mais curto, né? Uma edição compacta até às 19h30. Então amanhã, primeiro o Jogo do Brasil e depois o Esporte em Debate, com as informações do futebol local. E agora eu tenho um recado importante para você do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao fazer parte do Sicredi, você também faz parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa no Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h32, só para atender aí o Tigrão, né? Que solicitou, e o Elton Grimaldi vai atender gentilmente ao Tigrão, que pediu Cascatinha Inhana. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não vem. Essa realmente foi uma dupla espetacular. Cascatinha, que era o homem da dupla, e a Inhana, que era a companheira do Cascatinha. Dupla afinadíssima, né? Talvez a dupla mais afinada da história
da música sertaneja no Brasil. É claro, muitas duplas, né, afinadíssimas, Tonico e Tinoco. Você ouve assim, dá a impressão de que uma voz é apenas uma voz, a junção de duas vozes. Tem também outras duplas sertanejas. O Chitãozinho e Chororó, né, uma dupla aqui de Campinas, que moram em Campinas. A mais afinada. Lourenço e Lorival também uma dupla que quando você ouve assim, fala, pô, dá a impressão de que um cara só que tá cantando, mas é a junção de duas vozes. É a mais da era moderna, né? Porque Cascatinhana é da era, né? Lá do passado, né? Mais afinada. Aliás, precisa tocar mais um pedacinho, né? Tocou só uma palavra. Vamos botar um pedacinho só de Índia. É o que a lei permite, né? Então manda a bucha aí, mas... Não, permite um pouquinho mais. Você cortou muito rápido. Eu vou até anunciar aqui. E agora, mais um número musical aqui na sua Bandeirantes. Vem aí o romance, a emoção e o talento de Cascatinha e Nhana. Negros como a noite que não tem lua. É bonito, é bonito. O refrão, né? Tá vendo, Eloir? O Tigrão também é cultura musical. Mas, Batista, você falou de duplas afinadas, todas que você falou aí são maravilhosas, sensacionais. Mas para mim a mais afinada de todas, o melhor dueto, o melhor casamento de vozes, Christian e Ralph. Espetacular. Mas aqui a bagaça é esporte. É que nessa época, depois que a bola para, a gente tem que dar uma linguiçada de vez em quando, né? Mas eu cresci ouvindo música sertaneja porque o meu pai, Venerino Batista, era fanático em música sertaneja. Ele tinha um rádio e ele ficava ouvindo. E mesmo antes de morrer, né, meu pai morreu em 1991. E ele trabalhava no prédio lá em São Joaquim da Barra. Trabalhava na parte noturna, ficava lá na recepção do prédio. E ele, antes de ir trabalhar, ele ficava arrumando a tralha. Um caldeirãozinho e tal, um lanche, tinha que levar a tralha lá para passar a noite inteira como guarda, não sei qual era a atividade, mas enfim, ele ficava ali na recepção, né? Porteiro. Porteiro, exatamente. Ele levava a garrafinha de café. Café com leite. E levar café com leite, uns pedacinhos de pão, o caldeirãozinho lá com arroz, feijão e zoião. E o papagaio. Quem é o papagaio? O rádio. O amigo inseparável. Aliás, até hoje, a nossa audiência é muito grande aí nas portarias dos prédios de toda Campinas e região. Aproveito para mandar, né, um abraço a todos os porteiros. Então, Zé Tapera e Teodoro, Tchau Amor. Música que eu ouvi 70 mil vezes. Zilo e Zalo, Feitiço Espanhol, Mercedita. Outra música realmente espetacular do Zilo e Zalo. Zé Fortuna e Pitangueiras, era outra. Lourenço e Lorival, falei agora há pouco. Do Lourenço e Lorival, né? Paineira Velha, Tibagi Miltinho, Meu Pé de Cedro. Isso é um hino da música sertaneja. E também mais novo, né? Mais recente, Léo Canhoto e Robertinho. Inclusive fazia encenação de músicas numa vibe mais ou menos assim de faroeste, que eu gosto muito também, né? O cara chegava assim e falava, você gosta de flores? E o cara falava sim. Aí ele, pá, dava um tiro, amanhã no seu velório vai ter muitas flores. Léo Canhoto e Robertinho. Mato Grosso e Matias também, né? Belmonte e Amaraí, são duplas
espetacular. Chico Rei, Paraná. Olha quantas duplas, né? Nós conseguimos relembrar aqui, motivados aqui pelo Tigrão, que falou a respeito de Cascatinha Inhana. Eu, quando era adolescente, eu tinha uma dupla. Zé Rasgado e Costurado. Antes que você pergunta quem era o Tigrão, eu era o Costurado. E o Emerson tá lembrando aqui, Tião Carreiro e Pardinho. Jamais poderíamos esquecer, citando duplas sertanejas de Milionários do Zé Rico também, né? Então, Tião Carreiro e Pardinho, Milionário e José Rico. Abraço para você, Emerson, que é primo do Kleber Silva, que é da KS Tubos e Conexões, nosso parceiro no programa Os Donos da Bola, e também esteve conosco aqui no patrocínio do derby, do último derby. O ouvinte está dizendo, nascido em Campinas, residente em Valinhos. Carlos Batista, boa noite. Sou carpinteiro. Criado torcedor torço pelo Guarani. E assim permaneço. Hoje acompanho tudo pelo programa e quero cumprimentá-los pelo seu profissionalismo. Sou torcedor do Guarani desde o tempo do goleiro Camisola, no caminho da rua Barão de Resende. Sou advogado, jornalista e escritor, idoso, com 93 anos. Olha que coisa maravilhosa, hein? Doutor Luiz de Almeida. Doutor Luiz de Almeida, 93 anos. Que fantástico, hein? Você viu muita coisa, hein, meu amigo? Com 93 anos, viu muita coisa nesse Brasil de meu Deus. Boa noite, o seu Tigrão pegou a época do Léo Canhoto e Robertinho, Gilberto e Gilmar. Quem está perguntando é o Carlos do Jardim do Lago. Jardim do Lago, um abraço, muito obrigado, hein? Obrigado, Carlão. Jardim do Lago, oh, que bairro bonito, hein? Região ali um pouquinho pra frente da Via Anhanguera. Carlão, peguei sim, nossa, monstros. Aliás, o Brasil produziu duplas. A grande, né, claro que o boom da música sertaneja foi depois do fenômeno Chitãozinho e Chororó. Mas a gente já tem um pouco mais de rodagem, e eu me lembro dos meus, ainda muito jovens, curtindo todas essas duplas aí. Mas realmente a maior de todas, aquela que abriu a porteira definitivamente para a música, para os artistas de circo, para os artistas de rua, para que eles tivessem alguma projeção, e o boom, a explosão foi depois sim do Chitãozinho e Chororó, mas antes deles Tonico e Tinoco, né? Sensacional. Eu cheguei a ver Tonico e Tinoco de mãozinha dada assim, com meu pai e com a minha mãe no circo. Veja como eram as coisas. E fomos lá depois, não tinha nem bastidor, não tinha esse negócio de camarim, nada disso. Estavam lá, você saía do palco para trás do palco era mato, capim gordura. Estavam os dois lá, depois do show, depois que terminaram, muito aplaudidos, a gente saiu ali daquelas arquibancadas de madeira do circo, vazamos por baixo da lona e fomos no fundo. Eles têm que sair por algum lugar, pô. E aí, ali atrás, estavam ali, acho que esperando o cascaio, né? Porque o dinheiro era da bilheteria, tinha um percentual na bilheteria. Tonico e Tinoco. Esta, a dupla coração do Brasil e que começou tudo. Claro que teve gente antes, mas realmente essa idolatria do povo brasileiro pelo sertanejo raiz foi a partir de Tonico e Tinoco. Mas essas duplas que você... uma dupla que eu me emociono de ouvir é Mato Grosso e Matias. Sensacional. Vozes diferentes, mas que se casam, que se juntam
num dueto maravilhoso. Então, realmente, a gente ficaria aqui até amanhã falando, né? Mas hoje a gente tem que aguentar o meu primo lá, que fez o Caneta Azul, né? O sobrenome dele é Gomes, é meu primo distante. Tem uma porcariada aí no ar. Né? Manuel Gomes. Mané Gomes? Manuel Gomes. Então, teve um sucesso. Aliás, uma música. Sucesso nada, pô. Caneta Azul. Tem essa aí também ou não? Então é o seguinte, velho. Melhor não, né? Gente... É melhor não. Tá indo tão bem, né, Batista? Hoje em dia existe aí uma adoração pela porcaria. Tudo que não presta, os caras falam que tá na moda. Esses dias fui num restaurante que evidentemente não é o ponto 10, que é o melhor de todos. Mas um restaurante realmente, sabe, para ir lá só se alguém te convidar e pagar a conta. Aí veio a louça rachada. Eu falei, pô, mas a louça, prato, as tigelas lá, servindo o negócio. Aí o garçom, né, falou assim, mas isso aí agora é moda. Eu falei, é moda? A louça rachada, faltando pedaço. Eu falei, bom, tem que tudo a ver, de pau, né? hein? Tem tudo a ver. Então a música é porcaria. Aí o cara fala que é artista. E aí apresenta uma desgraça. Que se retrocedor 20 anos atrás, os caras iam correr atrás dele, dando chute na bunda, até ele não aguentar mais. Aí você sabe quem que faz tem muita o falta? Respeito da grande mídia por aquilo que ele apresenta, dizendo que ele é artista. Ou seja, ele acrescenta, ele se sente artista. E ai daquele que falar o contrário. Vai preso. Tem muito artista aí, né? Tem muito encantador de serpente. Mas é o seguinte, o Batista. Esse negócio de restaurante na moda, claro que não é no ponto 10 que é o melhor de todos, mas eu tava fora outro dia, né? Sabe como é que é? Você tem que parar num lugar rapidinho. Vou comer alguma coisa aqui que tá no horário da minha próxima reunião aí, em São Paulo. Aí cheguei lá, tava aquela lozinha na calçada, com os pratos do dia. Eu já olhei, já falei, já sei até que eu vou pedir. Bife a cavalo. Você não vai falar isso, não. Em 3 minutos chegou o bife a cavalo. Não, um baita não é do mosquitão em cima. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, é o jockey. 18h46, vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Neymar voltou a ser assunto na coletiva de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesta segunda-feira, o treinador italiano foi perguntado mais uma vez sobre uma possível convocação do meia atacante do Santos. Por sua vez, o técnico não garantiu o jogador de 33 anos no Mundial, que será realizado em 3 países o ano que vem: Estados Unidos, Canadá e México. Mas mandou um recado para ele. Abre aspas. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Faltam 6 meses para a lista final e temos que observar ele e outros. Devemos evitar erros na lista definitiva. Ele tem 6 meses para jogar ainda. Ele terá tempo para mostrar suas qualidades e sua condição física. Fecha aspas, disse Ancelotti em entrevista coletiva. Pauta 2. Uma auditoria realizada no Corinthians identificou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike. Com a retirada de itens
excedendo em quase 300% a cota anual prevista em contrato. O relatório da investigação coloca o vice-presidente Armando Mendonça responsável pela administração dos materiais no clube no centro de parte das ações consideradas como inconformidades, como, por exemplo, a retirada direta de itens sem registro formal ou autorização prévia. Neste relatório, consta que Armando Mendonça retirou 131 itens entre junho e outubro, e um funcionário chegou a ser flagrado vendendo o material. Timão não tinha quantidade de camisa 1 suficiente para jogar contra o Fluminense em partida disputada no mês de setembro. Pauta 3. Técnico Mozart entra na galeria de treinadores com 2 acessos seguidos à Série A. Técnico que havia levado o Mirassol para a elite do futebol brasileiro ano passado, tenta agora o título inédito com o Coritiba. Na 37ª rodada, subiu e agora ele busca o título. Na era dos pontos corridos, apenas Léo Condé e Geninho tinham conquistado 2 acessos consecutivos da Série B para a Série A. Um outro treinador ainda tem possibilidade neste ano de compor a lista de acessos consecutivos. Fábio Carille, que é técnico do Goiás, ano passado subiu com o Santos. São temas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Começa com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje a sua opinião? Eu quero falar do Mozart, que o ano passado trouxe o Mirassol para a Série A e agora trouxe o Coritiba com chance de ser campeão no final de semana. Só precisa de um empate. O trabalho desse moço é muito sério, muito competente. Ele passou pelo Guarani, quem não se lembra, foi ele. Quando o Richard Rios chegou do Flamengo para o Guarani, ele tinha um defeito que ele trouxe também do futsal, que era utilizar muitos braços. Em uma desses bate-papos ao vivo que a gente faz nos Donos da Bola, o Mozart foi nosso convidado, e ali eu fiz uma pergunta sobre isso. Ele falou, já estou fazendo essa correção, e corrigiu. Eu estou dando um pequeno exemplo, porque foi ele que pensou e começou realmente a lapidar o Richard Rios, que hoje joga no futebol português no Benfica. Merece o título, fez uma grande campanha, é um sujeito seríssimo, não é? Não é nenhuma enormidade como treinador na parte tática, tudo, mas ele comanda o time de futebol como poucos. Parabéns a ele, tomara que ele consiga o título no final de semana, Batista. Quero ouvir o Tigrão também, né? Qual o tema que ele escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião. E aí, Tigrão, são 18 horas e 52 minutos. Qual é o tema? Quero falar da entrevista coletiva de hoje do Carlo Ancelotti, treinador italiano da seleção brasileira. Essa pergunta do Neymar, até que saia a convocação definitiva no meio do ano que vem, pouco antes, né, porque vai ter um trabalho de preparação, acho que uns 30 dias antes, pelo menos, essa pergunta vai ser recorrente. Treinador, e o Neymar? Está na lista? Ele protocolarmente vai responder sempre a mesma coisa. Sim, ele está na lista, ainda são 6 meses para a Copa e nós vamos para a última convocação e as avaliações serão feitas de acordo com a performance do jogador. Agora, para quem viu o jogo de sábado, no comecinho da tarde,
entre o Brasil e Senegal, que é um país africano cujo futebol evoluiu muito. E não vem falar, Senegal, não. A esmagadora, se não todos os jogadores, do time titular pelo menos, jogam em grandes clubes da Europa. Quem que é o chefe da companhia? É o Mané. É um cara badaladíssimo e já até cotado para ser o bola de ouro da FIFA. Então vamos lá. Time forte fisicamente. Essa ginga brasileira, ela é oriunda das nossas matrizes africanas. Sim, senhor. Eles não têm obediência tática, mas nós temos uma herança importantíssima, riquíssima das matrizes africanas do futebol no nosso país, e talvez a maior de todas elas, o cidadão do mundo, Edson Arantes do Nascimento. Então eles jogam muita bola, não são muito obedientes taticamente, mas a partir do momento que vão jogar na Europa, eles adquirem essa disciplina. Então um time muito forte, que estava, salvo engano de minha parte, há 40 jogos sem perder, em eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa Africana e outras mais. E aí o Brasil foi lá com 33 minutos do primeiro tempo, já vencia por 2-0 e jogou um futebol, e aí eu volto ao tema Neymar, futebol de muita competitividade, de muita força física contra o continente que apresenta o futebol de maior força física e com qualidade técnica, que é a África. Às vezes não tão organizado taticamente. São muito fortes. E o Brasil dividiu todos, sem exceção. Correu como eu não via há muito tempo. E aí eu vendo o jogo, cheguei à seguinte conclusão. Puxa, seria esse um recado para o Neymar? Do elenco, não do treinador. Ô Neymar, você sempre será bem-vindo. Mas olha aqui o instrumento que a gente está tocando. A gente aqui está tocando instrumento pesado. Não vem aqui para tocar flauta que não vai acontecer nada. Você não virá, não será bem-vindo. Fiquei imaginando isso e eu acho que tem algum fundo de verdade. Jogadores com uma energia, com uma intensidade que deu gosto de ver num belíssimo jogo de futebol, especialmente no primeiro tempo, e o Brasil ganhou com méritos. Eu até me animei um pouco com a seleção do italiano Carlo Ancelotti. Só aproveitando aí o ensejo, as seleções já classificadas. 32 no total, são 48 as seleções dos países sede: Canadá, Estados Unidos e México. Ásia, Arábia Saudita, Austrália, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão. Da África, África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. Da Europa, Croácia, França, Inglaterra, Noruega e Portugal. Da Oceania, Nova Zelândia. Da América do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. 32 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Ainda restam 10 vagas, né? São 48 seleções, então restam 10 vagas para a Copa do Mundo do ano que vem. Com a cobertura, evidentemente, aqui da Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa noite. Boa noite a todos ouvintes. Paulo Neves da Vila Nova. Em cima desse comentário do Tigrão, que o Tigrão fez aí sobre a puxadinha de orelha, isso aí é uma coisa que, por exemplo, o Davi Braz, ele veio pro Guarani, ele jogou acho que um jogo, fez um pênalti lá contra o Náutico, e se não me engano, se jogou outro jogo, foi muito. Quanto ele ganhava por mês?
Ele ficou todo esse tempo no Guarani aí treinando, não foi escalado em nenhum jogo. Ele era reserva de onde ele veio, né? Quer dizer, contrataram pelo quê? Pelo passado que ele teve no Santos, no Fluminense? Baseado em quê? Quem sugeriu? Quem apontou ele para vir pro Guarani? E o prejuízo? Aí, sabe, a gente pergunta. Porque pra mim é assim, alguém ganha nisso aí, nessas contratações. Quando o nego aponta um jogador que nem Davi Braz, a Bandeirantes inteira falou que não era uma boa, porque não era. Todo mundo sabe que não era uma boa. Que não seria uma boa contratação. E contrataram. Então alguém ganha. Alguém deve ganhar, porque não é possível. Tá todo mundo falando, você vai lá e contrata um cara, o cara não serve. Ele não ganhava menos que 50 mil, vamos chutar uns 80 mil. Quantos meses ele ficou no Guarani aí recebendo? Pra jogar um jogo e fazer um pênalti? Então é assim, puxão de orelha é geral. Mas não é um erro isso aí. Isso aí tem ganhos por trás dessas contratações. Um grande abraço a todos. Abraço, Paulo Neves, muito obrigado. Boa noite, Batista, Tigrão e CH. Não é da minha conta, mas a Araci, quando queria dar o valor mínimo ao calouro, a frase era: vai levar 10 mangos. Norberto. Abraço para você, Norberto. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte mandando pra cá mensagem. Batista pergunta ao Tigrão se ele conhece o cantor sertanejo especializado em música de boiadeiro. Fez muito sucesso na década de 70. Você não vai me pegar, velho. Você não vai me pegar. Olha, da fruta que você gosta, eu como até o caroço. Quando você vem com o milho, eu já tô voltando com o fubá, já pronto para fazer a polenta. Aqui não vai pegar, negão. Boa noite, Batista. O Brasil está carente não só de grandes músicos, mas de artistas e de esportistas, e somos obrigados a conviver com muitas porcarias atualmente. Messias Rodrigues Souzas. Alô, Messias, um abraço para você. É isso aí, você tem toda a razão, né? É o culto à porcaria, tudo que não presta, o cara fala errado, fere o português, mas ele ocupa escalões do mais alto nível, das esferas governamentais. Então ele tá na moda, né? Então é assim que funciona. Azul caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul caneta azul está marcada. Eu vou sonhar com essa desgraça hoje à noite. Você sabe quem que faz muita falta ou não? Quem? O Flávio Cavalcante. Ele Quebrando tinha um quadro disco, no programa. Né? Os caras levavam lá e falavam, agora avaliação dos lançamentos e tal. Ele ficava com aquela cara de mau humor dele, de professor de geografia, aquele ocrão escuro, a armação escura, né? E a lente clara. E ele ficava com aquela cara olhando pra cima e a coisa rodando lá. Ele pegava e já quebrava, vai ser aqui nunca mais. E quebrava no ar. Tá faltando isso. Hoje isso aí faz muita falta. Mas não é só pra quebrar disco, não. Teria que ter um cara de saco roxo pra quebrar vagabundo, safado, pra quebrar ladrão nesse país. 19h02, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Alexandre aqui de Campinas. Tigrão, com todo respeito à sua opinião, não dá para dar uma nota regular para a gestão do nosso presidente da Ponte Preta. Infelizmente, por esses anos que ele passou aí, ele não elevou a ponte a nada. Ele pegou numa situação, está entregando praticamente que é a mesma coisa. Então, com todo respeito, eu acho que é ruim. Abraço, obrigado pela sua participação.
Respeito, não, tranquilo. Cada um vê de um jeito. E eu acho que os 2 títulos pesam um pouco, haja vista que a torcida da Ponte continua fazendo festa, né? Mas você fundamentou bem. As muito obras bem também, né, resposta. Tigrão? As obras que foram feitas. Mas aí Batista, aí é o seguinte, é muito... Da administração, É muito... A coisa é muito pessoal, né? É uma coisa muito de avaliação de cada um. Tem a questão da antipatia ou da simpatia, mas o torcedor aqui tem voz ativa. Eu acho. Foi regular, ele atribuiu uma nota ou uma avaliação ruim. Como pode entrar alguém daqui a pouco e dizer, não, foi ótima, né? Eu fico por aquilo que fundamentei. Começou em 22, deu tudo errado, caiu. 23, subiu e foi campeã da Série A2. 24, e se manteve na B. 24, caiu na B, uma tragédia. Até acho, não quero defender ninguém aqui não é do meu feitio. Mas até acho que as contusões no momento decisivo do campeonato, quando a Ponte inclusive tinha a chance de subir, contusões longas do Gé e do Elvis arrebentaram com o planejamento, mas aí também tem que se ver como é que foi feita a montagem do elenco. Você tem que tentar ter reposição à altura, e às vezes, e quase sempre, não existe a reposição à altura. Veja o Palmeiras aí, que jogou com todo o dinheiro que tem contra o Santos, com um time alternativo, com poucos titulares e perdeu o jogo. Então eu coloquei dessa forma, 22 ruim, 23 bom, 24 ruim, 25 bom. É bom o Campeonato Paulista, estou falando futebolisticamente falando. Agora, não venha me perguntar da contabilidade do clube, que eu não me interesso por isso. Eu acho que quem administra tem que ter consciência de todas as dificuldades, de todos os buracos, tem que ter consciência do tamanho da dívida e tem que ter consciência também de que algo tem que ser feito de diferente, senão o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Agora, para a gente não entrar em polêmica, e também o programa nem permite isso, não dá tempo, não permite por causa do horário. Fala galera, é um tipo de um na lata na abertura, tem que responder na lata. 22, ruim, 23, bom, 24, ruim, 25, bom, extraindo sua resultante regular. Agora, quem acha que é ruim, péssimo, ótimo, respeito todo mundo e fico aqui ouvindo, quem sabe até eu mude de opinião. Tem que ter fundamento, né? Sempre que vai falar é necessário ter fundamento. Uma vez eu li uma matéria do Nizanguanais. Nizanguanais, grande publicitário, e ele tinha feito uma campanha para uma determinada empresa. E aí a empresa o chamou depois da campanha e disse que não ia renovar o contrato porque não tinha dado resultado. E ele falou, mas como não deu resultado? Não, tá aqui, ó. Caiu, as vendas caíram em 10%. As vendas caíram em 10%, caíram em 10%. Então não deu resultado. Aí ele falou, e vocês têm o número de quanto o mercado caiu desse tipo de produto? Ah, não, isso aí nós não temos. Tá bom, então vamos pesquisar. Foram pesquisar o mercado daquele tipo de produto e o mercado tinha caído 40%. E a empresa que ele fez a campanha caiu 10%. E os dirigentes, o CEO lá, achando que tinha sido negativo. Ora, se o mercado caiu 40% e a empresa dele, com a campanha, caiu 10%, então isso significa que a campanha cresceu foi 30%. Positiva. Exato. Cresceu 30%. Então, com relação ao mercado. Tem que ter fundamento, né? Mas nós não estávamos falando de porcaria aqui até agora? Que é a era da porcaria, do lixo. Do lixo. Lixo do lixo. Então, tem CEO lixo também. Como é que ele avalia uma performance de mercado olhando só para o próprio umbigo e não olha para o mercado onde ele atua? Passou vergonha. Se o mercado, naquela linha de produtos, teve um consumo reduzido em 40% na média, e a empresa dele caiu só 10%, ele tinha que renovar o contrato por mais 10 anos.
com Nizanguanais. Mas ele pegou o número absoluto, é mais... Isso é SEO ruim, né? Administrador de obras feitas. Porcaria. Mas provavelmente ele continua empregado e ainda cresceu mais ainda. Teve o salário dobrado. Porque é uma característica brasileira da atualidade. Quanto pior, melhor. 19:08, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. É isso mesmo, tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 19:10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi,
Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19h13. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Programa Nota 1000. Batista, eu acho que você e o Tigrão tá entre as duplas mais longevas aí do programa esportivo, viu? E já passou tanta gente que trabalhou com você, hein? Às vezes eu fico lembrando Fábio Madeira, o Spider-Man, aí na TV tinha Estela Gontijo, aquela outra menina que tinha o mesmo sobrenome lá do ex-presidente da Ponte Preta. Batista é quase que uma universidade de formar jornalista esportivo, e outros pegou rumo e tomou outra área no jornalismo. Mas é sempre bom estar relembrando aí quando o Fábio Madeira falava do esporte com o Edu Pinheiro até meia-noite. Passava todos os campeonatos regionais e todos os resultados. Pô, é bom demais isso aí, viu? César Barão Geraldo, um abraço. Ô César, um abraço, muito obrigado. Até meia-noite, você... uma vez eu fui fazer um jogo em Santos. O jogo era 21h30. Imagina, jogo 9h30, que hora que termina? Aí terminou o jogo, nós fomos jantar. Viemos embora, né? Depois da janta. Sei lá o horário que nós chegamos aqui. Quando eu cheguei aqui na rádio, o Edu Pinheiro e o Madeirinha ainda estavam falando. Não tinham acabado ainda de fazer o pós-jogo. Fábio Madeira, grande Madeira. Ô Guatambu! Por onde andaria o Guatambu, hein? Mas o ouvinte esqueceu aí do Felipe Diniz, né? Ellen Sacconi trabalhou conosco nesse programa em que o Tigrão falou que ele foi apresentador. Ele era o apresentador quando eu me ausentava. Aliás, tem uma foto aí. Uma foto do programa Telesporte, que revelou muita gente também. Olha lá, Tigrão novinho, cabelo pretinho, e nós estávamos entrevistando o Juninho Paulista. Eu vou dizer um negócio pra você, cara. Esses dias o Juninho Paulista teve aqui no estúdio da Band TV. Não é possível, ele não mudou absolutamente nada. A mesma cara, o mesmo corpo. Isso aí, esse programa, não sei se o Tigrão vai lembrar, né? Mas isso aí eu acho que foi em 94, será que foi isso? Juninho Paulista estava no São Paulo e tinha ido para a seleção brasileira. Estava retornando, inclusive, da seleção brasileira, tanto é que tem uma camisa da seleção e ele está ali autografando, ó. Então, realmente, o Juninho Paulista, eu acho que dorme dentro de um barril de formol, né? Tá muito conservado. Em compensação, eu e o Tigrão, mais o Tigrão, né? O Tigrão tá todo arregaçado e eu, mais ou menos, no mesmo caminho. Não, você tá novinho. Você tá inteirinho. Inteirinho, cheio de ruga. Programa Telesporte. Ficou no ar durante 10 anos. E terminou o programa porque nós saímos de lá, né, da TVB, e viemos aqui pra Band em 2002. E não saíram com a gente, não, hein? Não é que saíram com a gente, não. A gente
Teve aí uma sondagem aí e tal. O Batistão fez umas continhas. Acho que eu vou encarar essa bagaça aqui. Se não der certo, eu paro, volto para São Joaquim da Barra e vou continuar lá narrando partida de ônibus. Olha aí, narra uma aí, Batista. Narra uma saída lá para Orlândia. Atenção, senhores passageiros, com destino a Guará, São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto. Queiram se dirigir à plataforma 1. A rodoviária tinha 2 plataformas, era de um lado e de outro. Queiram se dirigir à plataforma 1 e tenham todos uma boa viagem. E quando o cara mocorongos, né, que ficavam por ali. Aí eu repeti, a lanchonete. Né? Atenção, senhores passageiros. Só que o cara tava lá tomando uma, né? Aí eu abandonava a cabine de transmissão, ia lá e pegava o cara pela camisa. Ei, o busão vai sair, pô. E aí o cara, o busão já tá saindo. Depois você vai lá me encher o saco, pô. Sobe nessa desgraça e vai embora. Some daqui, pô. Atenção. Aí o Batista falou. Atenção aí para falou os ganhadores. Ganhadores para o Hop Hari. Cada um vai levar 4 ingressos. André Ricardo de Oliveira Pascoal. André Ricardo de Oliveira Pascoal. E Marcos Aparecido Moraes. Marcos Aparecido Moraes. Parabéns! Muito obrigado para todos que mandaram para cá as participações. Só 2 ganharam e eles terão que retirar até o dia 20. Dia 20 é quinta-feira, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Repito, retirada até o dia 20 aqui na recepção da Band, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Só retirar, tem que trazer um documento, tá? Que contém o seu CPF para provar que efetivamente foi você que ganhou. Agora o Lucas Pessoa está me informando. Dia 20 é feriado, Dia da Consciência Negra. Então, não teremos recepção. Então, reformando, a retirada será até o dia 24, tá bom? Então, quinta-feira, sexta também não tem, né? Quinta e sexta não tem recepção. É o feriado emendado. Aqui a programação segue, mas a recepção da Band segue o horário comercial, né? Então não teremos recepção quinta e sexta, então até o dia 24, tá bom? Para fazer a retirada, dia 24 de novembro. Abraços a todos, muito obrigado para todos que participaram e, claro, também muito obrigado para os 2 ganhadores. A retirada é aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. E aí? O ouvinte está dizendo aqui, ó, Batista, você falou que faltam 10 seleções. Na realidade, faltam 16. Verdade. São 48. São 48 e não 42. 48. Então, se 32 estão classificadas, ainda faltam 16. Eu não falei pra você que a era da porcaria? Pô, como é que faz uma Copa do Mundo com 48 times, cara? Vai ter goleada de 18-0, 19-0. Daqui a pouco vai ter mais time na Copa do Mundo do que na Copa São Paulo. E o dia que eu fui comunicar lá que a gente veio pra Bandeirantes, o Batista falou, vamos pra lá, vai. Se não der certo, eu volto lá pra
para Orlândia para dar a saída do busão lá, no serviço de som da rodoviária. Tem problema, eu consigo defender o meu. E nós já estamos aqui, graças a Deus, há quase 24 anos, né? E quando eu fui lá para agradecer, depois de já tomada a decisão, agradecer pela confiança, foram 18 anos, né? Não é pouca coisa, não. Que eu fui para agradecer, o diretor-geral era o Alfredo Orlando, falou, mas eu lamento muito a sua saída, as portas estão abertas aqui para você, seu Alfredo que nos deixou há bem pouco tempo, infelizmente. Aí ele falou assim, eu sempre gostei muito dos seus comentários. Eu acho que você fala muito bem, apesar de eu nunca ter ouvido. Boa noite, meu nome é Celso de Sumaré. Para o Tigrão, o Flávio Cavalcante quebrou o disco do Chitãozinho Chororó por causa da música Fio de Cabelo. Isso no ar, kkkk, dizendo que a música era pornografia. Mas tinha isso também, hein? Quando o Flávio Cavalcante quebrava o disco, aí virava sucesso. Fio de Cabelo foi nem todos, né? A transformação. Chitãozinho e Chororó já tinham gravado Galopeira, mas em 81 foi o Fio de Cabelo que projetou Chitãozinho e Chororó nacionalmente. Mas será que não é o Flávio Cavalcante que era o pornográfico? Que o Fio de Cabelo era da cabeça. O Flávio fica misturando coisa, pô. E agora na lata. Responde na lata. Sim, responde na lata. Atenção. Qual o resultado mais te chamou a atenção no final de semana? Brasil 2-0 no Senegal. Santos 1, Palmeiras 0, Sport 1, Flamengo 5 ou Itália 1, Noruega 4. Começa com você, CH. Sem dúvida, derrota da Itália. E para você, Tigrão? Também, porque a Noruega já estava classificada, né? Estava fazendo um jogo de protocolo. E a Itália precisando muito dos pontos e tomou de 4 em Milão. Uma vergonha. Vai para a repescagem a Itália, que já não participou das 2 últimas Copas. Será que vai ficar de fora de novo? A última Copa da Itália foi a Copa aqui do Brasil, em 2014. O Coritiba empatou por 0-0 com o Atlético no último sábado no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B, e foi o primeiro clube a confirmar o acesso à Série A do Brasileirão. Mesmo assim, a torcida vaiou o time e gritou vergonha após o apito final. Isso porque, com o empate, o Coxa pode perder o título da Bezona para o rival Atlético Paranaense na última rodada. E aí, Tigrão, a torcida do Coxa exagerou nas vaias e xingamentos após o apito final, mesmo com o time tendo conquistado o acesso? Claro que exagerou, mas exagerou muito. Campeonato de acesso, o que vale é o acesso. O título é um complemento. Como nós falamos aqui várias vezes. Claro que exagerou. Se for campeão, melhor. A Ponte foi campeã agora da C, fez uma grande festa, merecida. Mas o grande objetivo era o acesso. Exagerou muito. E foi ingrata e injusta com o elenco e com a comissão técnica, a torcida do Coritiba. Foi muito rigorosa e muito injusta. E você, CH, qual é a sua reflexão? A torcida foi mal, né? Completamente injusta com o seu time. Vamos lá, CH, na sua opinião, a vitória sobre Senegal
foi a melhor atuação da seleção brasileira no comando do Carlo Ancelotti? Sim, foi. E para você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema. Foi sim. Gostei muito. Ritmo de competição num mero amistoso caça-níqueis. Jogadores mordendo o tempo inteiro. Gostei muito. Foi sim a mais convincente atuação da seleção sob o novo comando técnico do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Quem foi o melhor em campo, Tigrão? Tivemos vários destaques, mas eu acho que o Estevão e o Casimiro. Ô, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Um abraço para você, Pedro Piscinato, e até amanhã, Pedrão. Um grande abraço, Batistão, para você, para os nossos ouvintes, e até amanhã. Dá tempo de colocar aí, eu acho que tem um áudio, né? Eu acho que ele citava o Tigrão, se não me engano. Coloca aí, antes de se despedir aqui do Tigrão. Ô Tigrão, puta vida, hein, velho? Essa foi lá no baú mesmo, hein? Eu lembro, velho, do cardeirão, o feijão embaixo, o arroz em cima e 2 ovos fritos. Ó, dá até água na boca. A garrafinha de leite com café e um pão, né? Eu lembro que o pão antigamente era aquele bengalão, né? Cortava um lanche daquele, a mãe passava gordura de porco e com um pouquinho de sal por cima. Mas eu falava pra você, hein? O tempo bom demais, Tigrão. É bom demais, viu? Parabéns aí pela lembrança. Nelson das Tintas, Paulinha. Nelson. E tá vivo, hein? Comendo gordura de porco todo dia com sal por cima. E é uma delícia. Uma delícia. Sensacional. Tá vivo, sabe por quê? Porque era saudável, pô. E a gente trampava pra caramba, queimava bastante caloria, né? Hoje é tudo sintético, né? Tá todo mundo aí daquele jeito. Obrigado, Nelson. Um abraço pra você. Valeu, Tigrão. Um abraço e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, eu agradeço de coração a todas as participações. E amanhã tem mais, estaremos de volta às 5 da tarde aqui no Esporte em Debate. Na sequência vem aí o Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo